Se você nasceu até 2018 ou 2019, você provavelmente conhece Plants vs Zombies, cara. Uma franquia enorme e que fez parte da infância de muita gente e que hoje em dia é praticamente desconhecido pela maioria do público mais jovem. Mas essa, entre aspas, falência tem um motivo, e esse motivo tem um nome, chamado EA Games. Sim, a própria. Mas nem sempre tudo foi assim, tá ligado? Plants vs Zombies foi um jogo que fez muito sucesso na época. Ele era muito criativo, ele era muito inovador e ele praticamente quebrava todos os padrões ali da época, mano. Ele era uma coisa muito nova e eu acho que de longe ele é o Tower Defense mais famoso, assim, do mundo. E com essa fama ele foi criando muitos fãs ao redor do mundo, cara. Tanto que um desses fãs sou eu. Eu honestamente acho esse jogo muito divertido até hoje e lembrando que o primeiro contato que eu tive com esse jogo foi com 8 anos, quando nem celular eu tinha e eu jogava meio que num pocket do meu avô. E é basicamente disso que a gente vai falar hoje, de como uma das minhas franquias favoritas se tornou um completo fracasso. E aí pessoas, eu sou o Eric e hoje a gente vai falar sobre o jogo de bater em zumbis com ervas. Não, pera, isso aqui eu peguei emprestado do traficante. Lançado em 5 de maio de 2009, Plants vs Zombies foi um jogo que fez muito sucesso, tanto pela sua proposta, que era muito única, quanto simplesmente a sua gameplay, que era no geral muito divertida. Tanto o jeito de você pegar, quanto usar as plantas eram muito divertidos. Além do mais, a gente tinha zumbis, né, que no caso são os inimigos do jogo, e cada um fazia uma coisa, cada um tinha uma resistência, cada um tinha uma mecânica, assim como as fases, que cada uma você tinha que fazer uma coisa diferente. E pra fechar tudo aí, a gente ainda tinha minigames que eram muito divertidos que você podia fazer no final de cada mundo ali, era muito massa. Eu não tenho nenhuma crítica pra esse jogo, porque ele é bom do começo ao fim, ele é muito divertido, cada fase você consegue fazer uma coisa diferente, e até depois que você zera, mano, o jogo você facilmente pode passar por todas as fases de novo, porque é igualmente divertido. Além do mais, você pode testar muitas builds, você pode fazer muita coisa, tem muito minigame, tem muito conteúdo depois que você já zera o jogo. Então, no final das contas, cara, esse jogo, ele é muito bom, mano. Não tem nenhuma crítica, assim, pra fazer pra ele, a não ser, sei lá, que ele é muito simples, que ele podia ter se aprofundado mais em alguma coisa, mas no final das contas, não tem nenhum defeito, tá ligado? Tudo que esse jogo se propõe a ser, ele faz, assim, muito bom, muito impecável. Só que a fama desse jogo meio que chamou uns olhares aí, filho. O jogo chamou muita atenção, ficou muito famoso, muito popular, todo mundo elogiava esse jogo, falavam bem, então meio que isso aí caiu nos olhos de uma certa empresa aí, filho. Uma empresa bem gananciosa, filho. Ela mesma. EA Games. Para os desavisados, basicamente a EA é uma empresa que tem uma reputação muito ruim, cara. Ela é famosa por ser gananciosa, por destruir as suas franquias e, assim, basicamente todo mundo odeia ela. Não tem ninguém que ama a EA, mano, vai se fuder. E depois que a EA comprou Plants vs Zombies, todo mundo ficou com o cu na mão ali, tá ligado? Porque tava com medo da EA fuder o jogo, mano. E eu não julgo, mas basicamente depois de alguns aninhos ali de silêncio, ela acabou lançando Plants vs Zombies 2, um jogo que, por incrível que pareça, era muito bom. Esse jogo aqui, ele é basicamente a definição do que qualquer continuação boa de jogo é, mano. Ele pega as coisas do jogo anterior e melhora. Aqui as plantas são melhores, os inimigos são melhores, as fases são melhores, mano, tudo é melhor nesse jogo, tudo. A princípio esse jogo realmente parecia ser muito bom, e ele era mesmo, cara. Na época que ele lançou, ele era um jogo quase que perfeito, ele era muito divertido, a gameplay dele era muito boa, e no final das contas ele era sim uma continuação legal. Só que conforme o tempo passava, meio que o jogo tinha muitas atualizações, só que nem sempre essas atualizações iam para um lado que a comunidade gostava. Basicamente o jogo ficava estagnado ali no mesmo lugar, a gente não tinha nenhuma update super relevante, nada que mudava em si a gameplay. A gente no máximo tinha mapas novos, que eram sim legais, mas meio que começaram a ser reciclados, então, né, meio paia. Além do mais, eles colocaram muitas plantas que você precisava gastar dinheiro real para conseguir usar elas, e basicamente essas plantas não eram tão boas, elas eram bem ruins na verdade, mas elas basicamente apelavam para nostalgia das pessoas que jogavam. Usando plantas repetidas do jogo anterior, vulgo PvZ1, né? Basicamente agora usando o dinheiro real para você ter que pegar elas. Então basicamente a pessoa que jogou o primeiro jogo, querendo revisitar aquela nostalgia, só que e ver, né, como é que a sua planta favorita tá atualmente no jogo novo, basicamente acaba gastando dinheiro ali à toa pra um bagulho que nem sempre é bem feito. Na verdade a maioria das vezes é uma bosta. E aí basicamente a comunidade ficou puta, tá ligado? E com razão, não tinha mais nenhum update decente,
diferente, o jogo parecia que estava sendo feito às pressas, cada planta ali era meio bosta, e basicamente aquela coisa toda do jogo ser original e criativo começou a desaparecer. Não tinha mais aquelas mecânicas da hora, aqueles conceitos massa, e bom, mano, basicamente o jogo começou a decair muito em questão de players e, bom, da própria qualidade. Só que a EA Games, ela não é besta, né, rapaziada? Vendo toda essa queda de players que o jogo tava tendo, ela meio que parou de atualizar o PvZ 2. Tipo, ele até tem updates até hoje, na verdade, para tipo, as 2 pessoas que ainda jogam, mas basicamente não tem mais nada de conteúdo novo. Tudo nele ou é reutilizado e de vez em quando tem uma plantinha aqui e ali que é meio porca, na verdade. Mas tudo isso tem um motivo, porque a EA Games resolveu focar em Plants vs Zombies Garden Warfare. Esse jogo aqui basicamente foi uma reinvenção quase que completa da franquia. Se todos os outros jogos antes deles eram mais um Tower Defense, um jogo mais de estratégia, mais sobre calma, esse jogo aqui se tornou um FPS, cara, um jogo de tiro usando Plants vs Zombies como base. Esse jogo aqui eu achei ele bem bizarro quando ele lançou, eu confesso que ele não me chamou muita atenção, mas eu reconheço que ele é um jogo bom, mano. Apesar de ser feito pela EA, eu reconheço, mano, o jogo é divertido, dá pra passar muito tempo com ele, é bom de jogar com os amigos, sozinho, cara. O jogo é bom, mano, o jogo é divertido e ele não tem tantos defeitos. Na verdade, eu acho que esse jogo acertou muito em praticamente tudo que ele se dispõe a ser. Obviamente, esse jogo aqui ainda tinha alguns defeitos, que no caso seria as loot boxes e a dependência de você gastar dinheiro pra ele em algumas coisas, e principalmente as quests, porque para evoluir o boneco de nível ali você precisava fazer umas quests específicas que eram meio chatas, na verdade eram bem chatas. E apesar de tudo, esses defeitos eram bem ignoráveis, tá ligado? Porque o jogo foi bem feito, o jogo, por incrível que pareça, tinha muito carinho nele, ele era divertido e a comunidade no geral aprovou bastante. E a maior prova que esse jogo deu certo foi que, além de ter ganhado uma HQ, esse jogo ainda teve uma parte 2, né? Um jogo 2 que continuou diretamente de onde o jogo parou e adicionava muito mais conteúdo, muito mais coisa para você fazer, muito mais coisa para você jogar, e a comunidade no geral gostou bastante desse jogo. Essa sequência em si, né, essa mini franquia, por assim se dizer, era muito divertida, era muito bem feita, mas é uma pena que meio que elas foram os últimos jogos que realmente tiveram um pouco de carinho nelas. PvZ Heroes, provavelmente o jogo que mais divide a opinião da comunidade e provavelmente também um dos mais esquecidos. Eu tenho uma experiência até que bem positiva com esse jogo, porque eu baixei ele numa época onde eu não tinha nada pra fazer, realmente tipo nada mesmo, era lá no meio da pandemia, e eu joguei ele bastante até, então esse aqui eu tenho um lugarzinho de fala. O jogo em si ele não é ruim, ele até que é bem divertidinho na verdade, você consegue jogar ele facilmente por algumas horas até você enjoar dele, porque esse jogo ele tem um problema muito sério com o jeito que ele foi feito, mano. Ele foi feito de um jeito muito mais porco e muito mais preguiçoso do que praticamente todos os outros jogos que eu falei aqui. Além de mais, tipo, a dependência de dinheiro nesse jogo é muito maior, porque você depende muito mais do dinheiro para comprar as cartinhas, mano. Que sim, esse jogo aqui tentou se reinventar como um jogo de cartas. No final das contas, eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo, ele só é ruim mesmo, tá ligado? Ele só foi feito às pressas, foi meio feito com a bunda ali também, ninguém liga pra essa porra, na verdade. Bagulho esquecido do cara. Depois desse jogo aqui, a gente tem mais 2 lançamentos, sendo o primeiro deles Battle for Neighborville, que basicamente é um jogo ali que é mais sobre tiro mesmo, é um daqueles jogos estilo FPS, igual aos outros Garden Warfare, que basicamente ninguém se importou com esse jogo, tipo assim, mano, o hype dele durou 2 dias e praticamente ninguém lembrou dele. Esse jogo aqui eu nem vou comentar muito porque nem eu joguei, tá ligado? Esse jogo aqui ele só foi um fracasso. E depois dele a gente tem o tão temido, filho, o tão odiado PvZ 3. Esse jogo aqui basicamente veio depois de muita polêmica com a EA, tá ligado? Muita reclamação por esses lançamentos merda que ela tava fazendo, e ela basicamente se pronunciou lançando esse jogo aí. Basicamente esse jogo segue o mesmo estilo do 1 e do 2, que é Tower Defensezão, 2D ali, você bota as plantas, vem os zumbis e puta que pariu, que jogo feio do caralho. Falar que esse jogo aqui foi mal feito é um elogio, tá ligado? Porque esse jogo ele é
podre, mano. Todas as mecânicas que a gente tinha foram mudadas e foram mudadas pra pior. Simplesmente o PvZ1 dá de 1000 a 0 nesse jogo aqui, mano. Esse jogo ele é péssimo, ele é horroroso, ele é ruim em tudo que ele se propõe. Ele é feio, ele é chato, ele não é divertido, ele é um jogo muito parado, ele é um jogo que demora muito, as plantas são mal feitas, os inimigos não tem nenhuma mecânica e o máximo de coisa que a gente tem de mecânica ali no meio das fases é uma poça d'água. Pô, mano, muito foda, viu? Valeu. E esse jogo, infelizmente, tá aí pra provar o quão preguiçosa e gananciosa a EA Games é. Basicamente, depois de transformar o jogo numa franquia e a franquia numa marca, todos os jogos seguintes perdem a magia, perdem o brilho, perdem tudo que faziam eles serem bons e começam basicamente a ser só uma coisa pra tirar até o último centavo do seu público. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se for possível, cara, se inscreve aí no canal, deixa o like ou o dislike e comenta qualquer bosta aí que você quiser, mano, sério, qualquer coisa. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha um ótimo dia e, bom, benção pra vocês.